Quer saber como fazer análise de dados com Python? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje a gente vai estar falando sobre análise de dados e a gente vai fazer análise de dados de algumas ações da Bovespa. O ideal é que a gente faça algumas perguntas, como por exemplo, como é que está a performance dessa ação durante o ano e o risco, o retorno. Então, o bom é que você tem hoje vários tipos de informação que você consegue analisar para saber se você está fazendo um bom investimento. E é isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. Vem comigo! Bom, pessoal, agora a gente está aqui novamente utilizando o Jupyter Colab, porque ele é muito mais fácil de ter as informações, todas as bibliotecas que a gente consegue utilizar, então a gente vai estar utilizando o Colab, como a gente já utilizou ele em diversos outros vídeos aqui do canal, beleza? Então, legal. Vou dar um nome aqui para ele de análise de dados, análise de dados Bovespa. Beleza. E a primeira coisa que a gente sempre faz, importar as bibliotecas. Eu vou estar utilizando import pandas, que é, biblioteca que a gente usa bastante, SPD. Vou estar utilizando o Seaborn, SNS, que é a biblioteca para criação de gráficos. Alguns gráficos tem melhor no Seaborn. E vou estar utilizando também o Matplotlib. Então, vou dar um import matplotlib plyplot SPLT. Beleza. Executo. Ok. E agora eu vou importar os nossos arquivos. Então, lá, importar o arquivo Bovespa. From google.colab import files. Arquivo vai ser igual files.upload. É o que a gente sempre vem fazendo ao longo dos nossos vídeos para trazer as informações aqui dentro do Jupyter Colab, beleza? Vou dar um executável aqui, vou escolher o arquivo, novamente aquele arquivo all Bovespa. E para quem não sabe, sempre pergunta aqui nos comentários do canal, esse arquivo all Bovespa, ele é um arquivo que ele é preparado utilizando os dados históricos do Bovespa. Assiste esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui eu explico exatamente como você pode fazer toda essa preparação e criar o arquivo all Bovespa, beleza? Beleza, o nosso arquivo já está aqui dentro, como a gente pode ver, ó, all Bovespa. Então, vamos começar a trabalhar com ele aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai importar o nosso arquivo. df igual pd.readcsv, o nome do arquivo que é all bovespa.csv, vírgula, vou botar o delimiter aqui, que é o ponto e vírgula. Executo, show. Podemos ver como é que está o arquivo aqui, ó, dando um df. É um arquivo que a gente já conhece, que a gente já trabalhou ele diversas vezes, legal? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou filtrar as ações que eu quero trabalhar. Eu vou pegar 4 ações nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá. Filtrar ações. Vou pegar a do Itaú, então vou pegar aqui, ó, df Itaú, vai ser igual a df siglação, que vai ser igual ao que? YouTube 4. Eu vou estar pegando agora as ações da Petrobras, da Bradesco e da Sinqia. Para quem não conhece, a Sinqia é uma empresa de tecnologia que fornece software para o mercado financeiro. Então, deixa eu pegar aqui. E está aqui, ó, todas as nossas ações que a gente quer trabalhar. Executo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ajustar as nossas datas. Então, mais um código aqui. Ajustar as datas. A gente já fez isso nos outros vídeos, né? Então, para não perder muito tempo,
Eu só vou pegar o que já está pronto aqui e vou colar aqui. O que a gente está fazendo? Vai lá nos nossos data frames, tanto do Itaú, Petrobras, Bradesco e Sinqia, o campo data do pregão, e vamos transformar esse cara no formato de date time. E logo mais, né, logo após isso, o que a gente faz? A gente seta o data do pregão também como índice. Então a gente faz df.itaú.setIndex, data do pregão. Fazemos isso para todos os nossos data frames. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma olhada como é que está a tendência, né? Como é que está as ações propriamente dita dos nossos data frames. Ver como é que está o gráfico do que está acontecendo no ano para a gente ver se ela está subindo, se ela está caindo. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de tendência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, DF Itaú, pegar o preço de fechamento, beleza? Vou dar um plot nele, botar um legend igual a true, botar uma label para a gente saber de que ação nós estamos plotando, né? Essa aqui é Itaú. E vou botar o fig size, que é o tamanho aqui da nossa figurinha aqui do gráfico, um tamanho de 15:10, que é um tamanho bom para todo mundo enxergar. Executo e tá aqui, ó. Essa aqui é como o Itaú está se comportando em todo o ano de 2021. Veja que aqui deu uma pancada para baixo, né? Porque as ações realmente estão sofrendo muito nessas últimas semanas. Esse aqui é todo o ano do ano de 2021 até a data do dia 22/10. Então, realmente é bem recente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E realmente a coisa não está muito boa, está caindo aqui. Vamos colocar as outras informações também, da Petrobras, da Bradesco e da Sinqia. Ela é igual, então eu simplesmente vou repetir aqui, que eu já deixei tudo pronto, tá vendo? Executo. E aqui a gente pode ver, ó, Itaú, Petrobras, Bradesco e Sinqia. Quem está menos pior aqui é a Petrobras. Ela deu uma subida aqui quando todo mundo estava caindo. A Sinqia realmente está caindo pra caramba, já está abaixo de 17, deve estar por volta aqui de uns 15, talvez 13 reais, né? A verdinha é a Bradesco, o Itaú está aqui, ó, por volta de uns 20 e alguma coisa. Então, realmente, o mercado está bem complicado aqui para as nossas ações brasileiras, né? O que a gente mostrou ali no gráfico foi o que acontece no dia a dia, né? O preço mesmo do mercado de todos os dias ali. Uma maneira que a gente pode dar uma visualizada mais legal nisso aqui é o quê? É a gente fazer as médias móveis. Por quê? Porque com as médias móveis a gente consegue dar uma suavizada nas mudanças muito bruscas que tiveram nos preços das ações. A gente consegue ver com um pouquinho mais de clareza como é que está o movimento tanto de subida quanto de descida das ações, com bem menos ruídos. Então vamos dar uma olhadinha nas médias móveis das nossas ações. Aqui então, vou estar calculando as médias móveis aqui. A primeira que eu vou calcular é para 7 dias para ver como é que está a nossa média móvel para curtíssimo prazo. Então vamos lá. Média móvel. Então vou fazer assim, DF e Itaú. E aí eu vou criar um campo novo chamado de média móvel 7 dias, né? Que vai ser DF Itaú, que vai pegar quem? O preço de fechamento. Preço de fechamento, ponto. O rolling, a função que ela vai pegar a janela de 7 dias e vai calcular a nossa média aqui com a função min. Beleza? É assim que a gente vai fazer. E vamos fazer isso aqui para todas as outras, tanto a Petrobras quanto a Bradesco e a Sinqia. Então elas são iguaizinhas aqui, beleza? A gente calculou as médias móveis aqui. Ok. Vamos dar uma olhada então como é que está no Itaú o preço de fechamento junto com as médias móveis, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer assim, gráfico de tendência e médias móveis. Para o Itaú, DF Itaú, eu quero o quê? O preço fechamento e também quero a média móvel de 7 dias.
Vou fazer agora o plot para plotar a informação no gráfico. Legend igual a true. Label, a gente coloca Itaú. E, de novo, Fig Size para formatar o tamanho do nosso gráfico. 15, 10. Executo. E veja que as médias móveis, elas se movimentam um pouquinho mais calma, né, vamos dizer assim, né, mais suave do que os preços de subidas e descidas, vocês podem estar observando aqui. A gente pode estar criando aqui também novas médias móveis, como por exemplo de 15, de 30 ou até mesmo de 60 dias, para dar uma verificada aqui no preço das ações, como é que elas estão flutuando numa janela um pouco maior. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Média móvel de 15, 30 e 60 dias. Eu vou colocar aqui em dias, vai ficar dentro de uma lista 15, 30, 60. E agora eu vou fazer um for. For dia em dias, que na minha lista, né? Eu vou fazer assim, ó, DF Itaú vai receber o quê? Vai receber um novo campo chamado MM, mais, esse mais vai ser uma concatenação, porque eu estou com uma string aqui, então eu tenho que passar uma string aqui para a gente poder concatenar, beleza? Então eu vou fazer assim, str de quem? Do dia. Ele vai concatenar MM com o dia que ele está passando aqui, então vai ficar MM15, MM30, MM60 e a gente cria um novo campo no nosso data frame do Itaú, beleza? E aí vai ficar df Itaú, preço, fechamento, ponto, rolling, de quem? De dia, né? Quantidade de dias que eu quero fazer essa média móvel aí. E a gente tem que fazer a nossa média, que é o min. Isso vai acontecer para todos os outros data frames, beleza? Então aqui eu coloco aqui, porque vai ser igualzinho. Executo. Show. Vamos agora verificar como é que ficou aqui o nosso data frame. Vamos pegar do Itaú. Ele criou aqui, ó, as médias móveis 7, já estava, que nós criamos, agora criou a de 15, a de 30 e a de 60. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do Itaú, como é que ele ficou. Então vamos fazer assim. Gráfico de tendência e médias móveis. DF Itaú. Eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça o preço de fechamento e as médias móveis. Então a gente coloca aqui, ó, preço de fechamento, a MM7, 15, 30 e 60. E aí a gente vai fazer de novo o plot. Posso até copiar daqui de cima que já tem, né? Esse cara aqui, ó, o plot, que é do Itaú mesmo, né? Aqui, executa e vamos ver. Aqui, ó, veja que a gente tem em azul o preço de fechamento e em laranja a gente tem as médias móveis de 7, em verde a gente tem as médias móveis de 15, depois a de 30 e a de 60. Quanto a gente pode dar uma verificada aqui, quanto maior o tempo, né, mais suave aparece a nossa curva aqui do gráfico. Quanto menor o tempo, menos suave, mais ele vai se aproximando do nosso preço de fechamento. A gente pode ver realmente que está todo mundo aqui numa tendência de queda a partir mais ou menos de aqui, ó, talvez finalzinho de setembro, alguma coisa do tipo. Então as ações do Itaú estão sofrendo um pouquinho, sim. Beleza. E aí você pode fazer isso aqui, ó, para todas as outras. É só copiar isso aqui e mudar o nome de DF Itaú para o data frame que você quiser analisar. Vamos pegar esse aqui, então, ó, só como um exemplo, código. Em vez de Itaú, eu vou botar Petro, que a gente está analisando. Aqui muda só o nome, né, que aqui é para a gente saber, Petrobras. E tá aqui, ó, o gráfico dela.
Desde esse ponto aqui, ela deu uma alavancada bem grande, né? Mais ou menos no finalzinho, no meio entre maio e junho. Aqui ela andou meio de lado, aqui ela subiu de novo. Por enquanto ela ainda está em tendência de subida, mas nos últimos 7 dias a gente já viu que ela deu uma queda, os preços já caíram, pode ser que isso aqui ou reverta ou realmente se confirme e a tendência agora é de queda. E o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular o retorno diário de uma ação. E o que é isso? É para verificar a variação de quanto a ação subiu ou desceu em relação ao dia anterior. E para isso a gente vai estar utilizando uma função do Pandas chamada PCT Change, que é Percentual Change, que ele verifica isso para a gente e é muito tranquilo de fazer. Vamos lá. Então a gente vai vir aqui, ó, cálculo do retorno diário. Então vamos fazer a nossa primeira aqui para o Itaú. Vamos lá, DF, Itaú. E o que eu quero aqui? Eu quero criar um campo chamado retorno diário. E esse campo vai ser o próprio DataFrame Itaú, né, que ele vai receber. De quem? Do preço de fechamento, ponto, PCT Change, que é a funçãozinha que vai calcular o nosso percentual de mudança, que é o nosso retorno diário. Beleza? Feito isso, é fazer igual para todas as outras ações. Então vamos lá. Coloco aqui exatamente a mesma coisa para todas as outras ações. Executo. Opa, DF Itaú. Itaú. Então agora eu vou executar aqui, acertei aqui, DF Itaú, né? Vamos lá. Beleza? Calculou o retorno diário aqui para todo mundo. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um gráfico para ver como é que funciona esse retorno diário aí, beleza? Pegar aqui, ó, gráfico do retorno diário, né? Do retorno do dia. Vamos lá, DF. Eu vou fazer aqui Itaú e vou pegar o campo retorno diário, ponto plot, e aqui se repete, né, o legend igual a true, a label aqui no caso vai ser Itaú, e o fig size vai ser 15,10. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Esse aqui é o gráfico do retorno diário, né, de quanto o Itaú está te retornando diariamente. Veja que ele está entre 5 e até chegou a menos 15, ou seja, uma variação muito grande aqui, né, do retorno. Teve dias que ele te retornou até 5% e teve dias que você perdeu até 15%, né? Então está indo de menos 15 até 5%, com uma variação bem grande aqui, principalmente por causa desses outliers que estão acontecendo aqui, ó. E aí agora você pode fazer isso para as outras também. Pode fazer tanto separado, que eu acho melhor, porque se botar todo mundo junto aqui vai ficar muito confuso de entender. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, para o retorno da Petrobras. Petrobras também, ó, de 20 até 10, essa pancada aqui em março que teve, né? E depois ela meio que conseguiu se manter aqui dentro, vamos dizer, entre 5 e 5, entre menos 5 a 5, que é a variação diária dos preços das ações, né? E agora você pode fazer isso para todas as outras ações, não tem problema nenhum, beleza? Agora a gente vai dar uma analisada aqui para verificar o quê? Para montar um gráfico que mostra a probabilidade do retorno diário. Ele vai montar um histograma onde os dados no eixo Y quer dizer a probabilidade da ocorrência do valor de X, beleza? Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Então agora eu vou fazer o gráfico aqui da nossa probabilidade do retorno diário. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, fig axis vai receber plt.subplots. Eu quero que ele seja 2 por 2
E o tamanho na figura, fig size, seja 18,10. Aqui eu vou fazer um fig.subtitle só botar um título aqui, probabilidade de retorno diário. E agora a gente vai fazer assim, ó, SNS, porque eu vou estar utilizando aqui o Seaborn.distplot. E ele vai estar pegando a informação de quem? Vou pegar aqui, ó, DF Petro, do campo retorno diário. Vou estar dividido isso aqui em 100 bins. Bins são as quantidades de barras que a gente quer dividir para saber como é que está o comportamento do nosso retorno. Eu vou botar aqui AX label. Vou botar uma label aqui para a gente reconhecer. Retorno diário de quem? Petrobras. E aqui a X, que é a posição, AX 0,0. Executo. Opa, distplot não tem. É bins. Aqui é bins. E tá aqui, ó. Esse aqui é a distribuição dos retornos, ou seja, a maioria dos retornos acontece nessa posição aqui, ó, entre menos 5 e 5, e o zero é onde mais acontece. Então ele está dizendo o seguinte para a gente, olha, você tem a probabilidade que aconteça principalmente abaixo dessa curva, né, das informações que estão abaixo dessa curva. Isso aqui pode acontecer? Pode, mas o que mais aconteça é que fique aqui dentro. Então, o retorno diário vai ficar entre menos 5 e 5, como que a gente já estava vendo lá no nosso outro gráfico de retorno diário. Então, o que mais acontece é esse tipo de retorno aqui. Então, a gente pode ver isso aqui agora para as outras ações, para a gente ver como é que elas se comportam. E aí eu vou simplesmente copiar, colar e vou colocar para executar. E está aqui, ó. Esse aqui é o retorno da Petrobras, esse aqui é o retorno do Itaú, geralmente está ficando, ó, mais casos aqui no zero, né? Aqui também você tem a ocorrência do Bradesco, um pouquinho maior aqui a quantidade, ou seja, um pouco mais negativo os retornos, apesar de que você também tem aqui, né? E o da Sinqia, a média de retornos da Sinqia está nesse patamar aqui de distribuição, ou seja, abaixo um pouco, a maioria tem bastante acontecendo aqui, um pouco menos, mas tem bastante acontecendo aqui também. Agora, uma das técnicas muito legais que a gente pode utilizar para saber quais as ações você pode ter na sua carteira é a análise de correlação. Isso quer dizer o seguinte, quanto cada ação está relacionado uma com a outra e se a alteração que acontecer no preço de uma afeta a outra. A gente tem dois tipos de correlação. A correlação positiva, que é o quê? Se o preço de uma ação sobe, a outra, que está correlacionada positivamente, também sobe. Ou correlação negativa. Se o preço de uma ação sobe, o outro desce. É isso que é interessante a gente saber na hora de investir. O ideal é que você tenha algumas correlacionadas e algumas, né, não correlacionadas, para evitar de que se tudo subir, tudo suba, isso é bom, mas se tudo cair, tudo caia. Você tenha um balanço ali na sua carteira. Então vamos dar uma olhada como a gente vai calcular isso aqui. Então aqui no código vamos fazer o cálculo da correlação. Correlação. Vou botar assim, df all, porque eu quero agora todo mundo, né? pd ponto data, vou criar um data frame aqui com as informações de quem? Primeiro, vou botar aqui Itaú, fazendo aqui um dicionáriozinho, né? Vou pegar df e Itaú, e o que eu quero dele é o campo preço de fechamento. Ok. Agora vamos fazer a outra aqui. Eu quero
Petrobras. DF. Opa, Petrobras. Aqui, rapaz. Pronto. DF. Petro. E mais uma vez eu quero aqui o preço de fechamento. Preço de fechamento. Isso aí. Eu quero também o Bradesco. DF. BRA. Mais uma vez, o que a gente quer, preço de fechamento. E a Sinqia, por último, Sinqia, DF. Sinq, eu quero também o preço de fechamento. Ok, já criei o nosso data frame aqui. Agora eu vou fazer assim, ó, core de correlação é o que? DF all ponto a função core de correlação. E agora vamos ver como é que ficou essa correlação. Opa, alguma coisa aqui, módulo pandas, data frame, escrevi errado, peraí, data frame, beleza. E tá aqui, ele criou pra gente a nossa tabelinha de correlação. É legal, só que se você tiver um gráfico que te mostre isso, para nós é muito mais fácil, né, visualmente, um gráfico do que ficar lendo tabela. E a gente consegue fazer, mostrar, na verdade, esse gráfico com o heatmap, que é aquele mapa de calor que é muito bacana. Então vamos dar uma olhada aqui, como a gente pode fazer isso aqui, ficar melhor ainda. Heatmap, sns.heatmap, e aí a gente passa o que? O nosso core. Vou botar um annotation aqui igual a true para aparecer as informações. Beleza. Executa. E tá aqui, ó. O que a gente pode analisar aqui no nosso mapa de calor é o seguinte. Todas as correlações que são positivas e acima ou igual a 0.4 quer dizer que tem uma correlação alta. A mesma coisa acontece quando você tem as correlações negativas. As correlações negativas menor ou igual a 0.4 também quer dizer que elas têm uma correlação alta, só que no caso é uma correlação negativa. Vamos dar uma analisada agora no nosso mapa de calor para a gente poder ver como essas ações estão correlacionadas. Vamos lá. A gente pode ver aqui até que ele já ajuda a gente na visualização, que ele colocou todo mundo que está de 0.4 para cima numa cor um pouquinho mais vermelho, né? Roxo, rosa mais ou menos, para a gente saber. Por exemplo, o Itaú e a Sinqia tem uma correlação de 0.44. Agora, o Itaú, o Bradesco, tem uma correlação maior, de 0.57. Agora, a Petrobras com a Sinqia é 0.14. É uma correlação, né? Ela é uma correlação positiva, mas não é uma correlação muito forte. A mesma coisa acontece com essas outras aqui. Então, todo mundo que está em preto com uma correlação positiva, mas bem baixa, as outras têm uma correlação positiva mais alta. O que a gente vai querer calcular agora é o quê? Baseado nessas informações que a gente já viu, a gente pode estar calculando aqui o risco-retorno e plotar isso num gráfico para saber, dado um determinado retorno, qual é o risco de ter essa ação, né? Essa ação é muito arriscada, ela vai me dar um bom retorno, mas o risco dela é muito alto. Vamos dar uma analisada nisso aqui agora. Então, agora a gente vai verificar aqui o risco-retorno das ações. Vamos lá. Risco-retorno. Eu vou fazer assim, ó, retorno do Itaú. E para calcular o retorno do Itaú, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o DF Itaú, ponto, o campo retorno diário, que está aqui, ponto, botar um drop NA, porque a gente sabe que tem um campo que é negativo, que é sempre o primeiro, né? Para ele tirar esse negativo, não, desculpa, o nulo, né? Eu quero arrancar fora os nulos, então vou botar um drop NA e depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um min para calcular o meu retorno diário do Itaú, beleza? Depois eu vou fazer o seguinte, o risco do Itaú. Como é que eu calculo o risco do Itaú? A gente vai fazer o seguinte, eu também vou pegar aqui exatamente o que está aqui,
Só que para calcular o risco, eu vou estar calculando o Standard Deviation, que é o desvio padrão, né, para saber de tanto a tanto quanto está desviando da média do retorno do Itaú. Beleza. Feito isso, a gente pode fazer isso aí para todas as outras ações. Então, como já tem aqui prontinho, a gente calcula aqui o risco e retorno do Itaú, Petrobras, Bradesco e da Sinqia. Posso até, melhor ainda, printar essa informação para a gente ver como é que tá também, ó. Aqui. Ó, a gente tem o retorno do Itaú, o risco dele, da Petrobras, do Bradesco e da Sinqia. Só que é mais fácil a gente ver isso num gráfico, que é muito mais fácil visualmente você analisar no gráfico. Então vamos plotar isso aqui no gráfico, beleza? Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. PLT, primeiro assim, plot, gráfico, risco, retorno. PLT.grid. E porque eu quero fazer um grid mesmo, né, entre linhas e colunas. E vou fazer assim, plt.xlabel, botar um label aqui na linha do x, que vai ser média esperada retorno diário. E vou fazer a mesma coisa para o plt.ylabel, né, o y-label, que é o risco diário. Ok. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar ele no nosso gráfico, um gráfico de scatter plot. Passando quem? O retorno do Itaú, vírgula, o risco do Itaú. E vou passar um marcador aqui para a gente poder diferenciar quais ações são quais ações. Esse marcador aqui vai ser um de X. Vou botar um asterisco aqui. E a gente vai fazer isso agora para todos os outros, beleza? Então, já deixar ele pronto aqui. Então, a gente já tem aqui ó, o retorno da Petrobras, da Bradesco e da Sinqia. Para o Itaú, eu coloquei o asterisco, um marcador. Esse triângulozinho para cima, o marcador da Petrobras. O maisinho como marcador do Bradesco. E da Sinqia eu deixei o default, que é uma bolinha. Então, vamos dar uma analisada como é que fica agora o gráfico do risco-retorno. E está aqui, ó. A gente dando uma olhada, a gente pode ver que a bolinha é a Sinqia. Então, ela tem um retorno negativo e um risco alto. Talvez não seria uma boa ideia a gente estar investindo nessa ação. A estrelinha, que é o Itaú, ela está com retorno também um pouco negativo, mas o risco dela não é tão alto assim. A mesma coisa acontece com o Bradesco. O retorno do Bradesco está um pouco baixo, mas o risco dele é muito baixo. Agora a gente tem a Petrobras com um risco muito alto, mas um retorno um pouco maior. Lógico que o retorno também não está sendo muita coisa assim não, entendeu? E o risco dela é bem alto. E aí cabe ao analista ou a você que está fazendo essa análise de dados aqui das ações, verificar se vale a pena investir nessas empresas ou não. O bom aqui é que a gente já consegue então verificar, fazer toda essa análise de dados antes de investir o seu dinheiro nessas ações. O legal aqui também é o seguinte, a gente obviamente consegue tirar bastante informação aqui dos dados, isso é muito bacana. Outra coisa também é que não pode ser só isso aqui. O bom é você também dar uma olhada no balanço das empresas para verificar como é que está a saúde financeira das empresas, ver a parte de DRI, que é o relacionamento com os investidores, saber como é que os gestores da empresa estão querendo fazer na parte de investimentos, dividendos, como é que eles estão tocando a empresa, quais as ações para o futuro, para saber se a empresa realmente vai investir bem o dinheiro para dar retorno, para ser uma boa empresa para você investir. Essa seria a análise de dados que a gente pode fazer na parte de investimento com ações. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de como a gente analisou aqui as ações. E uma boa maneira de você começar a verificar o que é bom, o que é ruim, é fazer toda essa análise aqui. E para quem gosta realmente de tecnologia, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e o nosso canal com todo mundo para a gente alcançar mais e mais pessoas. Assim a gente consegue fazer mais e melhores vídeos para vocês.
Falou? Um abraço!